TV O Repórter, a TV web da sua cidade. Oferecimento Assim Faz, Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande, Rua César Carelli, telefone 3627-1958. Autoelétrica Eucaliptus, Avenida Paineira, telefone 3604-1579. NASA Motopeças, Avenida Carlos Eduardo Nicheli, 1126, telefone 3627-6868. Terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo, aos 5 dias do mês de março do ano de 2013. Havendo um quórum legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço para a secretária que faça a leitura da sessão anterior. Ato da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo. Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano 2013, às 19 horas, na presença dos nobres vereadores, o presidente declarou aberta a sessão sob as bênçãos de Deus. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Para a ordem do dia foram colocadas em única votação as seguintes indicações. De autoria do vereador Alcídio, número 6, 2013, solicita ao DR a elaboração de um laudo técnico para solucionar o problema na PR-281 na entrada de Queimados, para a futura instalação de lombadas ou rotatório. De autoria do vereador Márcio, indicação 7, 2013, solicita ao setor rodoviário serviços de patrulhamento nas ruas da localidade de Leão, principalmente próximo à Serralheria do Senhor Elias. Número 8, 2013, solicita ao setor rodoviário serviço de patrulhamento das ruas da localidade de Ribeirãozinho, assim como na rua da Escola de Leão. Número 9, 2013, solicita a substituição de lâmpadas de iluminação pública na localidade de Leão e também no centro da cidade. Número 10, 2013, solicita ao DR serviço de sinalização em novas lombadas e, se possível, instalação de uma lombada eletrônica em frente à Escola de Leão, na rodovia PR-419. De autoria do vereador Renato, indicação 11, 2013, solicita ao setor rodoviário a execução de patrulhamento e saibamento da estrada que liga Pavãozinho, Troperaba e Pavão em toda a sua extensão. Da autoria do vereador João Coelho, indicação 12, 2013, solicita ao Poder Executivo a elaboração de um decreto estabelecendo que o ponto de estacionamento de táxi, situado na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao terminal rodoviário, tenha 7 vagas de estacionamento e, obedecida a fila pela ordem de chegada, que as vagas sejam asseguradas para os táxis que estacionarem pela ordem, ou seja, as vagas ficam para os primeiros 7 táxis que estacionarem. As vagas que forem se abrindo com a saída dos que estiverem ali estacionados podem ser usadas por táxis que chegarem ao local, sempre com preferência da ordem de chegada e respeitado o limite de 7 vagas. Que as corridas sejam feitas pela ordem dos veículos estacionados, com preferência para aqueles que estiverem em primeiro lugar na fila do estacionamento. Todas as indicações foram aprovadas por unanimidade. Em apresentação, projeto de lei 3 de 2013, autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com a missão SOS Vida de Agudos do Sul. Número 4, 2013, autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com a APAI de Agudos do Sul. Ambos vieram com pedido de urgência, que foi aprovado por unanimidade. Também o projeto 5, 2013, autoriza a abertura de crédito adicional especial, usando os recursos do superávit financeiro do Programa de Plano de Ações Articuladas do MEC. Número 6, 2013, acrescenta atribuições aos cargos de advogado e contador, constância ao anexo dos itens 1, 2 e 3 da Lei 495, de 9 de dezembro de 2009. Em votação do segundo turno, projeto de resolução 1/2013, que constitui as comissões permanentes da Câmara Municipal para o biênio 2013-2014. O projeto foi aprovado por unanimidade. Na palavra livre, o vereador Márcio comentou sobre a importância da discussão de todos os vereadores a respeito dos projetos. Acho que assim tem que ser durante todos os anos e agradeceu a presença de todos. O vereador Mauri comentou sobre a indicação referente aos trabalhos de táxi no município.
e ainda sugeriu mais um item quanto à venda das placas de táxi, pois trata-se de um direito adquirido gratuitamente na Prefeitura, e isso também deve ser modificado. O vereador Leonide sugeriu quanto à proibição da venda, que elas sejam passadas de pai para filho e assim sucessivamente, e ainda um período mínimo de trabalho de 3 anos. Deixou um pedido verbal quanto ao responsável pelos ônibus escolares para melhorias na manutenção, pois na linha de Pavãozinho, em apenas uma semana de aula, o ônibus já quebrou 2 vezes. A vereadora Larissa agradeceu a presença dos representantes do jornal O Repórter que estavam gravando a sessão para a divulgação no site do jornal e parabenizou a iniciativa. Ainda sobre o projeto do Plano de Ações Articuladas do MEC, acho que deve ser analisado com urgência para acelerar as aquisições a que se destina o valor. Salientou que a presença da população na sessão aumenta a motivação dos vereadores. Alcide comentou sobre sua solicitação feita ao DR, pois se o objetivo for alcançado, trará muitos benefícios à população. Em sua opinião, deveria ser solicitada a presença de um representante deste departamento para a discussão de várias solicitações que são necessárias para o município. Renato Vetkoski agradeceu a aprovação da sua indicação e espera que o setor rodoviário acelere os trabalhos nas estradas. Ainda convidou os membros da sua comissão para a reunião sobre os projetos em pauta. Bisotto agradeceu aos vereadores pela aprovação das comissões, o que mostrou um sinal de acordo entre todos. Em sua opinião, o projeto de lei que será elaborado quanto aos táxis deve ser feito com cautela. Essa liberação deveria ser um termo de comodato, onde a pessoa receberia a placa e, quando não houvesse mais interesse, devolveria à prefeitura, que passaria para quem estivesse na vez. Não tendo mais nada a tratar, marcou a próxima sessão ordinária para 5 de março de 2013, terça-feira, às 19 horas, declarou encerrada a presente sessão. Após discussão e votação, segue as assinaturas, senhor presidente. Está em discussão a ata da sessão anterior, senhores vereadores, vereadora. Terminada a discussão, está em votação. Vereadora Gabriel permanece no estado contrário e se manifesta. Declaro aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Não tendo o expediente para a sessão de hoje, está com a palavra o doutor Nelson para a ordem do dia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, demais vereadores e as pessoas presentes no plenário. Na pauta hoje nós temos 2 indicações, um pedido de informação e 2 projetos de leis para serem discutidos e votados em primeiro turno. Pela ordem, indicação número 13, apresentada pela vereadora Larissa Martins, requer ser submetida ao plenário a seguinte indicação: oficiais do prefeito municipal no sentido que determine ao setor competente os seguintes serviços de coleta de lixo na localidade de Vila Irãozinho. 1. Construção de nova lixeira com tampa na esquina do Parque Municipal André Félix. 2. Lixeira localizada no trevo entre as ruas Manuel Pires Pereira e Cândido Rivas Pires, seja desativada e no local seja construído um canteiro de flores. 3º e último, sejam distribuídos recipientes grandes para depósito de lixo, a fim de que os moradores possam armazenar o lixo doméstico até que o caminhão faça a coleta. 4 de março de 2013, a vereadora Larissa Martins subscreveu a indicação. Está em discussão a indicação da vereadora Larissa, indicação de número 13 de 2013. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público. Para justificar a minha indicação, na verdade a gente vem conversando com o pessoal lá da comunidade e até a colocação dessa lixeira que fica entre essas 2 ruas foi de minha autoria, esse pedido, mas ela tem causado inúmeros problemas no sentido que a lixeira ela não tem tampa. E aí o caminhão de lixo passa uma vez por semana só e os animais, cachorros, gatos, eles acabam tirando o lixo depositado
e dá muito transtorno para o pessoal que mora próximo à lixeira. Então, a sugestão da própria comunidade, dos próprios moradores, é que transferisse essa lixeira lá para cima, na esquina do Parque de Rodeio, né, do Parque Municipal, e ali no local, né, se a prefeitura não tiver condições de retirar, né, o entulho que ficaria da lixeira atual ali, a colocação de um canteiro de flores para embelezar um pouco aquela região. E também foi dada a sugestão dos tambores, como alguns anos atrás era feito, né, na zona rural, a distribuição desses tambores de 200 litros, aí o pessoal armazena o lixo, deixa, né, até o período do caminhão fazer a coleta e depois recolhe, né, ou permanece na frente das suas casas. Também para evitar que esses resíduos sejam espalhados, porque não só fica em volta, né, na rua, em volta da lixeira, mas também esses cachorros eles acabam invadindo o terreno de outras pessoas e carregando esse lixo. Então, está causando bastante transtorno, né? E aí, odor, insetos e uma série de problemas. Então, nada mais justo que a gente, como representante, trazer a demanda da comunidade, né, e que isso chegue aos ouvidos do executivo para que se tome uma providência. Então, acho que essa é a justificativa, por exemplo. Obrigada. Terminada a discussão, está em votação a indicação da vereadora, senhores vereadores, vereadora, que aprova, permanece como está, contrário, se manifesta. Declaro aprovada a indicação por unanimidade. Indicação número 15, 2013, apresentada pelo vereador José Mauro Lacerda. Quer ser submetido ao plenário a seguinte indicação. Oficiais do prefeito, no sentido que determina ao setor competente a construção de cobertura para os pontos de ônibus escolares em todas as localidades do município. Informa que os alunos estão sujeitos a sol e chuva na espera de um ônibus pela falta de cobertura nos pontos. Ressalta ainda que em municípios vizinhos já existem esses pontos construídos para o bem-estar da população. Augusto do Sul, 4 de março de 2003, assina o vereador José Mauro Lacerda. Está em discussão a indicação do vereador Amauri, indicação do número 15 de 2013. Senhores vereadores, vereador. Terminada a discussão, está em votação. Vereador, vereadora que aprova, permanece como está, contrário, se manifesta. Declaro aprovada a indicação de número 15 por unanimidade. Pedido de informações número 1/2013, apresentado pela vereadora Larissa Martins. Quer ser submetido ao plenário o seguinte pedido de informação. Oficiais do prefeito para que determine o setor competente para que encaminhe a essa Casa de Leis a relação de servidores efetivos, terceirizados, empregados públicos, estagiários e comissionados por departamento e suas respectivas funções. 4 de março de 2013, assina a vereadora Larissa Martins. Está em discussão o pedido de informação da vereadora Larissa, de informação do número 1 de 2013. Vereador. Senhor presidente, eu estive presente na última quinta-feira na audiência pública que ocorreu aqui na Câmara e na ocasião foi apresentado o balanço, né, toda a prestação de contas do último quadrimestre de 2012. Aí, juntamente com a apresentação, o Ayrton, que era o responsável, ele também colocou um quadro, que seria o quadro dos servidores, né, dividido em departamentos e se é comissionado, né, então, todos os tipos de servidores. Mas o que ele frisou bem é que aquilo era até dezembro de 2012. Então, eu acho que nada mais justo que a gente tenha essa informação atualizada, até para, no futuro próximo, alguma dúvida com relação a um departamento ou outro,
nós, como vereadores, saber a quem recorrer, né, saber a quem perguntar. Então, só por esse motivo, assim, na verdade, só para a gente conseguir atualizar exatamente quais são as pessoas, quantos servidores tem em cada setor, e porque tem alguns setores que a gente sabe que tem uma necessidade maior de pessoal, tem setores que a gente talvez imagina que pode ter um excesso de pessoas. Então, se a gente tem uma condição melhor de fiscalizar o trabalho de cada setor. Terminada a discussão, votação, pedido de informação da vereadora Larissa. Senhores vereadores e vereadora, que aprova, permanece no estado, contrário, se manifesta. Declaro aprovado por unanimidade o pedido de informação da vereadora Larissa. Agora passamos então à análise dos dois projetos de lei. Pela ordem, projeto de lei número 4, que pede autorização para que a Prefeitura assine convênio com a APAI, no valor de R$55 mil, que já foi apresentado e lido na sessão passada. Faço a leitura agora do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com a justificativa da data de 25 de fevereiro de 2013, o prefeito municipal encaminha à Câmara projeto de lei em referência, solicitando autorização para firmar convênio com a APAI de Agudos do Sul, no valor de R$55 mil, para viabilizar a ajuda financeira à referida entidade associativa, para auxiliar o custeio das despesas com a manutenção da Escola de Educação Especial Israel Camargo, Educação Infantil e Ensino Fundamental, em conformidade com os projetos enumerados no plano de trabalho apresentado pela APAI ao Poder Executivo. O projeto de lei contempla a obrigação de prestação mensal de contas, com o que fica assegurada a destinação dos recursos para as finalidades previstas no plano de trabalho aprovado pelo prefeito, como está expresso na parte final do artigo 1º do projeto de lei. Como se trata de ajuste administrativo que se destina a atender a entidade filantrópica e educacional, que está previsto tanto na LDO como na LOA, o projeto de lei está em condições de ser apreciado pela Câmara. Nessas condições, a Comissão de Constituição e Justiça opina no sentido de que o plenário deve apreciar a proposta do prefeito. 4 de março de 2013, assinam o vereador Renato Wojciechowski, presidente, o vereador Márcio de Andrei, vice-presidente, o vereador João Coelho, sobrinho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 4 de 2013, com a justificativa da data de 25 de fevereiro, o prefeito encaminha à Câmara projeto pedindo autorização para celebrar convênio com a APAI de Agudos do Sul no valor de R$55 mil, visando repassar ajuda financeira para essa entidade para auxiliar no custeio das despesas com a manutenção da Escola de Educação Especial e Educação Infantil e Ensino Fundamental, denominada Israel Camargo, em conformidade com os objetivos enumerados no plano de trabalho apresentado pela APAI ao Poder Executivo. Diante do fato de existir previsão sobre a origem e destinação dos recursos financeiros, o que atende às regras pertinentes ao orçamento público, a Comissão de Finanças e Orçamento opina no sentido de que o projeto de lei está em condições de ter sua tramitação normal e, por conta disso, ter seu mérito apreciado pela Câmara. 4 de março, assinam o vereador João Coelho Sobrinho, presidente, vereadora Larissa Martins, vice-presidente, e o vereador José Manuel Lacerda, membro. Está em discussão o projeto de lei de número 4 de 2013, já com a leitura do conhecimento dos senhores vereadores, feita a leitura pelo Dr. Nelson, como parecer das comissões. Para complementar a discussão do projeto, durante a semana, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, eu fiz um pedido de informações, porque assim como ano passado e nos outros anos, geralmente as entidades elas acabam não encaminhando para a Câmara o plano de aplicação dos recursos, ou o plano de atividades. Aí eu fiz a solicitação e antes mesmo de apresentar em plenário, até pela urgência do projeto, o pessoal do Executivo encaminhou para cá, tanto o da APAI quanto o da Missão SOS, e aí
o que eu quero dizer para os vereadores é que, pelo que eu entendo, está dentro da conformidade, e quem tiver curiosidade vai ficar na Secretaria da Câmara para, se tiver uma eventual dúvida no segundo turno do projeto, né, de repente discutir também. Então, tanto da PAI quanto da missão, ele está em minhas mãos, e aí justifica o porquê dos valores. Né? Então, o que significa esse plano de ação? É o detalhamento, né, no que vai ser usado o recurso. E eu percebi que na última sessão houveram algumas dúvidas com relação aos valores dos convênios e qual seria a aplicação. Então, já para prevenir, eu solicitei a cópia, né? Então veio da PAI e da missão. E o da PAI, né, como sempre, né, ano passado também eles encaminharam para a gente, está, né, dentro do permitido. Só para esclarecer mesmo e para complementar aqui a discussão aí, quem tiver curiosidade, quiser saber o destino do recurso, pode procurar na Secretaria da Câmara. Obrigada, senhor presidente. Terminada a discussão, está em primeira votação, senhores vereadores e vereadoras. O que aprova permanece como está, contrário se manifesta. Declaro aprovado em primeiro turno, por unanimidade, o projeto. Por último, então, o projeto de lei número 5, 2013, encaminhado pelo senhor prefeito municipal, que propõe a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de 2013 para incluir dotação no valor de R$1.560.000 para as finalidades que especificar. Já do conhecimento dos senhores vereadores, foi apresentado e dito na sessão passada. Faço a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei número 5 pede autorização para a abertura de crédito adicional especial na LUA 2013. Com as justificativas sem data, o prefeito encaminha à Câmara projeto de lei em referência solicitando autorização para abrir crédito adicional especial na LUA 2013 para incluir dotação no valor de R$1.560.000 para a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, destinada ao aporte de recursos financeiros advindos do plano de ações articuladas para, referente ao termo de compromisso número 5784/2012 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. A matéria de que versa o projeto é da alçada exclusiva do Poder Executivo e a forma como está colocado o projeto de lei atende aos requisitos legais pertinentes. A constitucionalidade deriva do fato da proposição obedecer à regra do artigo 167, inciso 5º da Constituição, que exige projeto de lei com expressa indicação da origem dos recursos para que se promova a abertura de créditos adicionais ou suplementares na lei orçamentária, o que se dá com a presente proposição. Na sua justificativa, o prefeito informa que os recursos em causa já haviam sido previstos na LUA 2012, porém, como não houve seu repasse a tempo de serem aplicados no ano passado, devem agora ter repetido a sua inclusão no orçamento para 2013. Nessas condições, a Comissão de Constituição e Justiça opina no sentido de que o plenário deve apreciar a proposta do prefeito. 4 de março de 2013, assinam o vereador Renato Wojciechowski, presidente, o vereador Márcio Jandrei, vice-presidente, o vereador João Coelho Sobrinho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Com a justificativa que acompanha a proposição, o prefeito encaminha à Câmara projeto de lei solicitando autorização para abrir crédito adicional especial na lei orçamentária vigente para incluir dotação no valor de R$1.560.000 para a Secretaria de Educação, destinada a incluir recursos financeiros advindos do Plano de Ações Articuladas para, referente ao termo de compromisso firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. No que se refere à competência dessa Comissão de Finanças e Orçamento, diante do fato do projeto de lei tratar de abertura de novos créditos orçamentários com a expressa e formal indicação da sua destinação e da origem dos recursos a lhe serem destinados, entende-se que a proposição atende aos requisitos orçamentários e financeiros. Assim sendo, a Comissão de Finanças e Orçamento emite parecer favorável à proposição em causa, que, portanto, deve ter seu mérito apreciado pela Casa. 4 de março de 2013, assina o vereador João Coelho Sobrinho, presidente, vereadora Larissa Martins, vice-presidente, e vereador José Maurício Lacerda, membro. De igual forma, com o anterior, senhor presidente, em primeiro turno de discussão e votação.
Projeto de número 5, 2013, do conhecimento, senhores vereadores. Feita a leitura dos pareceres pelo Dr. Nelson. Está em primeira discussão, senhores vereadores. Terminado a discussão, está em votação. O vereador que aprova permanece como está, contrário se manifesta. Declaro aprovado o projeto de número 5 no primeiro turno por unanimidade. Na ordem, doutor. Terminada a ordem do dia, passamos a palavra livre aos senhores vereadores. Aquele que quiser se pronunciar. Está com a palavra o vereador Alcídio? Não está? Boa noite a todos os vereadores, vereadoras que os presentem no plenário. Agradecer só a presença de vocês aí. Hoje a gente teve poucos projetos, né? Então vocês são bem-vindos aí, né? E Deus abençoe todos vocês aí. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Alcídio. Está com a palavra o vereador Leonidas. Com a palavra o vereador Amorim. Com a palavra o vereador Márcio. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, a todos os presentes na casa. Eu quero justificar só, senhor presidente, o motivo pelo qual não coloquei nenhuma indicação hoje, mas já tem 11 indicações minhas. E, assim, tem coisas que são simples, que é como a estrada ali da Serraria do Elias, como a troca de lâmpadas, e que eu acho que a prefeitura podia agilizar um pouco mais atender os pedidos dos vereadores, porque fica complicado, a gente faz o pedido, vai para a prefeitura, a gente não tem nenhuma resposta, nada do que está acontecendo. Então, para nós evitar de gastar o papel e mandar para a prefeitura, eu vou aguardar primeiro acontecer uma das 11 indicações minhas, para depois colocar mais indicações. Só isso, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Valdir. Vereadora Larissa, não está? Aproveitar a palavra. Boa noite a todos novamente. Eu, em primeiro lugar, quero lembrar, assim como o presidente lembrou no início da sessão, que na próxima sexta-feira nós comemoramos mais um Dia Internacional das Mulheres. E eu, mais um mandato como representante de todas as mulheres aqui do município na Câmara, quero dizer que a gente não vai medir esforços para batalhar e lutar pelos direitos já conquistados até hoje pelas mulheres, e dizer que eu tenho muito orgulho de representá-las, representar cada um de vocês aqui, e que hoje nós vemos um espaço muito amplo, conquistado pelas mulheres na política, graças a mulheres corajosas que contrariaram conceitos, contrariaram muitas pessoas, e buscaram seu sonho, lutaram por isso. E a prova disso é hoje, o nosso país ser comandado por uma mulher, e que tem feito um bom governo. Então, é um espelho para nós, é um exemplo, e eu tenho certeza que o nosso município também teve, inclusive está presente aqui uma prefeita mulher já, eu acredito que eu sou a segunda vereadora, então eu sou a terceira eleita mulher aqui no município, e isso muito nos honra mesmo. Então, e dizer que se encorajem as mulheres agudisulenses, para que nas próximas eleições nós possamos ter 2, 3, 4, quem sabe mulheres aqui no plenário, não só no plenário, mas aqui na Câmara de Vereadores, representando cada sonho, cada anseio de tantas mulheres que existem. E, então eu quero também ressaltar a importância da votação do projeto que inclui no orçamento o recurso do PAR de R$1,5 milhão. A gente lembrou, e com muito sucesso na semana passada, que o Executivo não encaminhou com urgência, e nós já estamos na terceira sessão, e eu acredito, não sei, eu ouvi antes da sessão que talvez faremos uma extraordinária para que seja aprovado o segundo turno dele ainda hoje, porque ele tem bastante necessidade de ser colocado, publicado já, essa lei que inclui no orçamento. Então,
que bom, né, que teve o consenso, que as comissões avaliaram rapidamente o projeto e assim a gente não trava o desenvolvimento do município, né. Da mesma forma como a gente auxilia e procura agilizar o desenvolvimento do município, como o vereador Márcio comentou, nós gostaríamos também de ter a mesma atenção que a gente presta ao executivo, né, como vereadores. Então, não é a primeira vez que eu ouço o vereador falar isso, os pedidos são simples e muitas vezes basta um pouquinho ou mais de força de vontade da prefeitura. Então, nós sempre estamos à disposição da prefeitura, né, todos os vereadores são prova disso aqui, e da mesma forma a gente gostaria de ter a reciprocidade, né. E também quero ressaltar que o projeto da missão não foi em votação hoje, o convênio com a missão SOS Vida, não foi devido ao meu pedido de informações, porque ele chegou antes mesmo da sessão e eu tive tempo de avaliar e o nosso parecer pelas comissões foi favorável. Foi uma simples tramitação interna da Câmara que provavelmente vai para o primeiro turno na próxima sessão. E aí, aos outros vereadores que não tiveram oportunidade de ver aqui o plano de ação da missão, eu vou deixar à disposição na Secretaria da Câmara também. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje, do pessoal do regional, do pessoal do repórter, que tornam possível a publicação da sessão e do nosso trabalho aqui na Câmara, fazem chegar a cada um do município um pouco do que a gente discute aqui. E dizer que a gente fica feliz de vocês estarem aqui e mais feliz ainda de cada dia ter um pouco mais de munícipes aqui na Câmara. A gente, mesmo com o dia de chuva, o pessoal está bem atento e bem assim, ansioso em saber o que de fato a gente vem fazendo aqui na Câmara. E para a gente isso é muito importante, porque amanhã ou depois podem dizer com consciência e com certeza se aprovam ou reprovam o nosso trabalho aqui na Câmara, porque estiveram aqui e sabem exatamente o que a gente tem feito. É isso, senhor presidente, por hoje. Eu quero desejar a todos uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Larissa. Está com a palavra o vereador Seu João. Com a palavra, Renato Lutfort. Quero agradecer a presença de todos que estão na plateia, assistindo a sessão. Sempre sejam bem-vindos, jornais. Isso tudo é diário. Antes de encerrar a sessão, quero deixar convocar os senhores vereador com a sessão extraordinária, meia hora, 30 minutos de intervalo, pela urgência do projeto que tem que ser publicado sexta-feira, do projeto da verba da educação. E já votando também em segundo turno o projeto da PAI, que eles estão precisando do prefácio. Quero novamente deixar meus sinceros agradecimentos, um abraço a todas as mulheres do nosso município, um carinho especial, porque são as mulheres que nós trazemos, estamos aqui na atividade de cada um no seu dia a dia. Então, que Deus dê muita saúde às mulheres, às mães, porque pela felicidade que temos nós de estar aqui hoje, através de uma mulher. Então, muito obrigado a todos. Não temos mais nada a tratar. Marco a próxima sessão ordinária para o dia 12 de março, na terça-feira, às 19 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo, aos 5 dias do mês de março do ano de 2013. Havendo um quórum legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Para a apresentação da ordem do dia, passo a palavra ao Dr. Nelson. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhora vereadora, boa noite, senhores vereadores, demais cidadãos presentes no plenário. Temos segunda convocação
discussão, votação do segundo turno de dois projetos de lei. Projeto de lei número 4 e número 5, ambos encaminhados pelo prefeito municipal. Na sequência, pela ordem de chegada, o projeto de lei número 4. Conforme já conhecimento dos senhores vereadores, esse projeto o prefeito usa para pedir autorização para celebrar convênio com a APAI de Agudos do Sul, no valor de R$55 mil, destinados à manutenção da Escola de Educação Básica e Especial Israel Camargo. As comissões Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento deram pareceres favoráveis, já lido na sessão ordinária passada e do inteiro conhecimento dos senhores vereadores. Portanto, senhor presidente, então, agora entra em segunda discussão. Dado o conhecimento dos senhores vereadores, vereadora, está em discussão o projeto de lei de número 4 de 2013. Segunda discussão. Terminado a discussão, está em votação. O vereador que aprova, a vereadora permanece como está, contrário, se manifesta. Declaro aprovado em segundo turno por unanimidade o projeto. Na sequência, projeto de lei número 5, de autoria do prefeito municipal, pede a autorização para abrir crédito adicional especial no orçamento vigente de 2013, no valor de R$1.560.000, destinados à compra de equipamentos para a Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, com recursos advindos do PAB, conforme termo de compromisso assinado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, no valor de R$1.468.398,04 e mais R$81 mil de aplicação desses recursos nas instituições financeiras, no montante de R$81.601,96, que somados dão um total de R$1.560.000. Lembrando, esses recursos se destinam à compra de 885 conjuntos de carteiras escolares, 11 projetores de lousa digital, 22 aparelhos de ar-condicionado, 8 mesas para pessoas em cadeira de rodas, 2 ônibus escolares médio, 2 ônibus, um ônibus escolar pequeno e 3 ônibus escolares grandes, e mais R$91.701,80 em outros equipamentos também destinados à Secretaria de Educação, que serão definidos posteriormente. Ambas as comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento deram pareceres favoráveis à proposição do prefeito municipal. Retorna, então, para a discussão em segundo turno e votação também em segundo turno, senhor presidente. Da mesma forma, já dá conhecimento, senhores vereadores, vereadora, o projeto de lei de número 5 de 2013, feita a leitura do doutor Nelson, está em segunda discussão, senhores vereadores. Terminada a discussão, está em votação. O vereador que aprova permanece como está, contrário se manifesta. Declaro aprovado o projeto de número 5 de 2013 por unanimidade. Sessão extraordinária, não temos palavra, mais nada para tratar. Declaro encerrada a presente sessão, senhor. Boa noite.
TV ou Repórter, a TV web da sua cidade. Oferecimento Assim Faz, Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande, Rua César Carelli, telefone 3627-1958. Autoelétrica Eucaliptus, Avenida Paineira, telefone 3604-1579. NASA Motopeças, Avenida Carlos Eduardo Nicheli, 1126, telefone 3627-6868.